as faladeiras, porque nós somos faladeiras, não somos, Maia? Muito. E muito. Inclusive, eu não sei, o tempo está sendo hoje um recurso bem complicado pra gente, porque a gente quer conversar, quer contar muita história e a gente tem um tempo, mas a gente vai fazer muito bom uso desse tempo, porque a gente consegue, né, Maia? A gente dá Eu conta. acho que você é especialista nisso, né? Isso Fazer aí. uso do bom tempo. Vamos fazer bom uso desse tempo. Então, vamos começar. Quem é a Maia? Ai, menina. Ultimamente tá bem difícil responder isso, mas hoje Maia é uma empreendedora, né, que visa muito gerar impacto social. Gosto muito da transformação que eu trouxe para minha vida, então não posso dizer só que é a parte profissional, né, mas hoje a transformação, o esporte mudou muito minha vida. E eu acho que a Maia hoje é uma empreendedora nativa esportista, pronto, fazendo essas duas coisas. Meu lema é minha casa, trabalho e meus esportes, então para mim eu acho que eu tô me resumindo muito tô nessa fase, né, nesse momento. Nem sempre foi assim. Não, Nem não. sempre. O que te trouxe para fazer algumas escolhas, alguns hábitos a se priorizar? Perceber que se eu não me priorizasse, em algum momento meu corpo iria dizer assim, então, ou você vai parar, né, ou eu vou te parar. Então, eu tive que fazer essa escolha há uns 3 anos atrás, logo depois da pandemia, ter essa percepção de que eu precisava me entregar e cuidar do meu corpo da mesma forma que eu me entregava e que eu cuidava da minha empresa. E isso deu uma virada de chave para mim. Então, de lá para cá eu vim construindo e vim cuidando a trancos e barrancos, porque não é fácil. Se dormir pouquíssimas horas, ter tempo para se cuidar, ter uma empresa, e ter uma casa e família, enfim, essas nossas triplas jornadas. Mas isso fez eu virar a chave. Isso. Sim, verdade. E trazendo um pouquinho para, né, desse lado teu profissional hoje, o que eu gosto de perguntar assim, o que você resolve? Amo. Eu costumo dizer, inclusive, com a minha sócia, eu estou dizendo assim, como é que a gente pode apresentar o que eu resolvo se eu resolvo um monte de coisa, né? E eu costumo brincar dizendo assim, é difícil definir o que eu resolvo, porque quando eu escuto muito o problema do cliente, se eu não conseguir resolver diretamente com a minha solução, eu tenho assim parceiras e mulheres incríveis que com certeza vão estar ajudando ali aquele, vamos dizer assim, servindo como ponte, né? Sim. Até meu cliente chegar ali ao momento que eu possa ajudar ele, enfim. Mas, respondendo diretamente o que eu resolvo dores de empresas que querem se posicionar no mercado. Então, existe algumas empresas, empresárias, né, que é o meu público, que elas começam muito bem posicionadas, elas conseguem crescer, elas conseguem ter o resultado que elas gostam, às vezes financeiramente, às vezes posicionamento de mercado. Logo depois, elas começam a querer aí ter um novo reposicionamento, uma nova ideia, ou ir para um outro nicho. E essa trajetória, essa mudança de ritmo, né, esse novo posicionamento é onde eu entro, é no direcionamento dessas novas estratégias. Ou quando a empresa ela está nascendo, ela está crescendo e ela não sabe muito bem para onde ela está indo nesse universo novo, nesse universo líquido, né, assim, que tudo muda muito rápido. Então elas normalmente chegam perto de mim e dizem assim, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Então, normalmente a gente vai construindo algumas estratégias de posicionamento, de brand, de financeiro, de estruturação de negócio, de parcerias, de network, para te colocar no meio daquilo que você quer e você deseja para que você tenha resultado no seu negócio. Então, eu digo que eu sou muito ponte em relação a onde o cliente está e aonde ele quer chegar. E para isso a gente desenvolve o que tiver passando aí no meio. Aí, pessoas queridas que nos acompanham, né? É bom, importante vocês ouvirem falar sobre isso, porque mudar faz parte, né? E muitas vezes vai chegar em algum momento que você faz aquilo com muita perfeição há muito tempo, ou você está muito feliz no que faz, mas você precisa buscar alguma coisa, porque muitas vezes até em relação a algum valor que você quer ter, algum estilo de vida diferente que você quer ter, e aí você fala, peraí, mas como que eu coloco isso dentro, né, de um posicionamento? E aí é onde você traz, né, de uma forma, acredito que muito estratégica, né, e dentro daquilo que o cliente dá conta de fazer também.
Porque tem isso, né? Porque muitas vezes o cliente naquele momento ele não está, às vezes, se permitindo fazer essa mudança. E eu costumo falar assim, eu só te ajudo naquilo que eu fui ajudada e que eu consegui chegar. Eu acho que não tem como, muitas vezes, você só partir para o mercado, principalmente o mercado feminino, as mulheres que a gente atende, e dizer assim que você só vai passar técnica, né? Na hora que você chega para conversar comigo, eu sei muito, vamos dizer assim, talvez eu já tenha passado por aquele lugar, ou alguma das minhas clientes já tenham passado por aquele lugar, e a gente aprendeu, a gente trouxe uma carga, juntou com a técnica e trouxe um resultado. Então fica muito mais fácil a gente conseguir, né, desenvolver algo em cima disso. E essas vivências, e isso não é trazido, vamos dizer assim, na faculdade, Com no certeza. curso, isso não tem como, isso é só na vivência. E eu só consigo ensinar e só consigo desenvolver estratégias que funcionam porque elas já foram aplicadas em mim, ou em alguma cliente, ou em algum Perfeito. parceiro, ou em algum amigo. E aí, quando o cliente chega, né, a minha cliente chega e diz isso, eu queria mudar, mas eu não sei, com uma certa insegurança. Eu disse, porque quando chegar a hora de você realmente mudar, você vai ter certeza. Né? Porque talvez agora você não esteja com tanta certeza assim, né, de trazer essa mudança para o seu negócio e nem para a sua vida. E o quanto é importante, gente, agora que vocês estão vendo aqui, ouvindo eu falar aqui com Maia, que é de outro estado, que vive uma outra realidade, ela tá falando que a gente conversa aí, né? Que aqui a turma que me acompanha sempre, sozinho é mais difícil. Muito. Empreender, ter negócio, mesmo que você tenha colaboradores ou tenha sócios ou tenha parceiros, mas se você não tem alguém para estar pensando, ajudando você a pensar, é muito difícil. Muito difícil. Você demora mais tempo, você tem mais retrabalho e muitas vezes a gente nem fica até o final. A gente não espera dar certo porque a gente cansa, a gente se frustra. Então, eu tenho uma frase famosa que eu falo que o empreendedorismo ele não precisa ser solitário, ele não deve ser solitário. Então, mulheres, vocês que empreendem, vocês são aqui da Paraíba, ou vocês são do Mato Grosso, ou vocês são de qualquer lugar, que se essa fala chegou para você, possivelmente você pode estar nesse momento, vivendo esse momento onde você tem um sonho, tem um potencial, mas você fala assim, mas espera, eu não sei como fazer isso. Procure por pessoas. Tem Vivian, tem Tayane, tem Maia, tem tanta, né? No seu estado, na sua cidade deve ter alguém às vezes, ou alguém que você viu na internet, mas não fique sozinha, porque o seu sonho, a sua ideia pode ser às vezes o resultado de alguém, inspiração de alguém, mas você não vai sair do lugar sozinha. Olha aí, ela está trazendo justamente isso, que ela traz a vivência do que ela primeiro experienciou na vida dela, das pessoas ao redor dela, e aí ela vai colocar. E se não sabe, volta daqui uns dias. Sim. Que eu aprendo, vou tentar entender, Sim, vamos trazer uma sim. outra parceira que tem mais expertise Isso. e a gente acha um resultado junto. E é sobre isso. Então, é a gente tirar o nosso pessoalismo, o nosso ego e colocar realmente essa questão do servir, do transformar, do transbordar, né, na vida das pessoas. Eu acho que é bem isso, né, Maia? Concordo com o número, gênero e grau. E eu falo, acho que logo no início da tua fala, tu falou que esperar as coisas acontecerem, né? Quando eu falei da minha transformação de vida em relação ao esporte, enfim, eu falei que eu comecei logo depois, já sempre treinei, mas depois da pandemia fortaleci ainda mais, né? Mudei isso. É um longo processo, é muito tempo, é muito tempo, né? No empreendedorismo a mesma coisa, são processos e esses processos, quando você é inteligente, quando você tem ao redor ali, você está criando um ecossistema saudável para você, você aprende e você entende que no longo prazo você não perde, né? Então, não é, eu quero ter esse resultado imediato, eu quero ter esse resultado agora, não, porque eu estou lançando a minha marca e eu quero tá com um ROI de tantos % até daqui a 12 meses. Eu acredito que milagres são possíveis, coisas incríveis acontecem o tempo inteiro, mas você tem que ser estratégica e você tem que entender que ao longo prazo vai trazer a tua trajetória, o teu retorno, a tua experiência, a tua vivência. Então é muito importante que as empreendedoras elas consigam perceber isso, que um negócio, a vida, a saúde, né, do corpo, da mente, enfim, não é uma timeline de uma rede social que a gente vai rolando o dedo ali e ela está passando. Que a nossa escolha de vida
ela é o nosso diferencial. A gente vai ter que aprender com ela. É isso, é porque eu não sei qual é o meu lema de vida, é porque eu não sei qual é o meu dom, é porque eu não sei o que é que eu posso fazer. É tanta, quando a gente, né, tá conversando, é tantas inseguranças e eu digo, tenta olhar toda a tua trajetória e ver o que te fortaleceu até hoje, né? E como você, de cada situação difícil, você saiu mais forte. Então, a longo prazo, você nunca vai perder. Só basta você olhar para sua história com certas estratégias e com pessoas vamos dizer, que possam ali ser pontes para você, né? Então, pessoas são muito importantes, né? A gente vende para pessoas, a gente compra de pessoas, a gente vive com pessoas. Então, olha a tua trajetória, olha para as pessoas que estão ao teu redor, porque eu tenho certeza que você olhando isso, você consegue desenvolver uma boa estratégia. Uau, viram aí? Pessoas incríveis, né? E como você, né, mulher? Ai, maravilhosa. Foi muito bacana. Ontem nós tivemos uma experiência muito incrível juntos, né? Foi muito interessante, muito intenso. Dani esteve aqui contando. Mas assim, aí para você deixar você trouxe muitos insights lindos nas suas falas. Mas eu queria que você trouxesse um recado ou uma orientação, alguma coisa que viesse do seu coração, que talvez você esteja falando para quem está nos ouvindo, mas talvez você esteja falando para um seu eu do passado, né? Muitas mulheres estão hoje com sonhos, com ideias boas, mas estão perdidas de si mesmas. Então, e aí eu acho que fica muito difícil a gente ir para algum lugar quando a gente perde, né? Se perde da gente, do que é importante para a gente. Eu queria que você trouxesse palavras que viessem, assim, de forma fluídica, porque para você vem muito, né, uma fluidez muito bacana com as palavras. Eu queria que você deixasse uma mensagem de carinho e de, sei lá, não é de conforto, de esperança para quem está vivendo esse momento. Olha, hoje o tema do meu devocional foi, inclusive eu fiz essas perguntas, eu coloquei, tem uma passagem que fala assim, sobre se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, você pode dizer para essa figueira jogar dali e ela vai se jogar. E aí, na sequência, eu escrevi assim. E por que eu ainda sinto insegurança? Eu sinto que eu tenho fé e por que eu ainda tenho insegurança? Né? E eu pedi muito, assim, para clarear, para vir uma ideia e me pensar, porque não é falta de fé, muitas vezes, para a gente, né, no nosso dia a dia. A gente tem fé, né? Mas existe algumas amarras e alguns traumas e alguns processos que a gente passou individualmente que faz com que aquilo traga uma insegurança enorme e abale a nossa fé. E quando eu estava organizando para vir para cá, né, raciocinando e pensando e tendo assim a minha trajetória, olhando e dizendo assim, cara, mas naquela época eu só tinha fé. Eu não tinha grana, eu não tinha repertório, eu não tinha referências, eu não tinha pessoas, eu basicamente só tinha fé e deu certo. Então, o que eu quero falar para vocês é que busquem ter e acreditar em você, saber que você é capaz de fazer isso, de conseguir o que você deseja, busque as pessoas que sirvam como referência, como ponte para essa jornada, e agradeça os seus processos e tenha muito orgulho da sua história. Acho que é isso. Uau, que recado. E vamos deixar também o seu Instagram para quem quer te conhecer, para quem quer saber um pouco mais de você, aprender mais com você. Inclusive, eu quero aprender um monte de coisa que eu dei uma olhada lá no seu Instagram, eu já adorei. Conta pro pessoal qual que é o seu Instagram. É Maia, com Y, Lucena, _. Gente, Maia tem um trabalho muito incrível, ela trabalha muito essa questão dessa fala de posicionamento, mas quando a gente fala de posicionamento, às vezes vocês pensam que é alguma coisa pro digital, porque é muito comum as pessoas trazerem isso, mas não é sobre isso, tá, gente? É posicionamento na vida. Na vida. É sobre a vida. Você precisa se posicionar enquanto pessoa mais importante da sua vida. Antes de qualquer coisa dar certo para você. Se você não se posicionar como a pessoa mais importante da sua vida, possivelmente seu negócio vai ficar frustrado, os seus relacionamentos serão frustrados, automaticamente você não vai ter dinheiro, automaticamente você também não realizará sonhos e a vida vai começar a ficar um fardo, em vez de ser leve como é para ser. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente também está falando sobre você como pessoa, principalmente, primeiro você como pessoa. Então, eu tenho certeza que Maia vai ajudar você a pensar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero muito agradecer por você estar aqui. A gente tem pouco tempo, eu sei disso. Tayane já inventou uma aula hoje, que era só uma roda, que virou uma aula, e eu estou apaixonada, né, em fazer esse movimento com vocês.
Mas é agradecer, viu, Maia, pelo carinho. Eu que agradeço. Por estarmos aqui juntas um pouquinho que seja. E aí proponho para você também, mais pra frente, pra gente conseguir desenvolver coisas juntas, ou no presencial, ou no online. Com certeza, E eu me considere mais uma pessoa na sua vida, Ai, tá? que fofa. Eu que agradeço. Obrigada. Sigam ela, sigam a gente. É isso. É isso, gente. Ó, vou deixar o Insta de Maia para vocês. Maia também faz parte de todo esse ecossistema de Tayane aqui, de tudo que acontece aqui na 3B. E eu queria que você... e uma coisa importante. Traga para o pessoal a sua relação com as meninas da 3B antes da gente finalizar o nosso bate-papo. Tá. A minha relação é a parte estratégica, né? A parte de posicionamento da 3B. A gente vem conseguindo aí... Eu acho que você acompanha, né? Nos últimos... A gente já está juntas aí há 3 anos. E é toda a parte estratégica, de ponta de comunicação ao posicionamento interno mesmo, né? Em como a gente pode mostrar as nossas expertises e principalmente nosso impacto social. Uau, é muito incrível, gente. Ó, sigam aí 3B delas, sigam o Maia, sigam todas essas mulheres, porque a gente tá trazendo aqui pra vocês só assim... Só o supra-sumo. Qualidade, gente. Trazendo qualidade pra vocês. Que pena que a gente não consegue trazer todo mundo ainda. Mas assim, a gente trouxe um pouco da importância desse ecossistema e do quão isso impacta e muda a vida de mulheres, inclusive a minha. Então eu só agradeço a Deus, né, por estar aqui na Paraíba, por ter a Tayane na minha vida e a Tayane me trouxe tantas mulheres e a oportunidade de estar aqui na Eliatec também gravando, né, e fazendo esse conteúdo para quem nos segue. Um beijo para as minhas conectadas, para a família Conexão delas. Um beijo e um abraço e gratidão, Farias, porque está aqui há horas ouvindo várias mulheres conversar. Tá de parabéns ele, tá? A gente tá ali de castigo. Mas ele tá sorrindo, tá ele encantado. ele gosta. E até a qualquer momento. Amo.